Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo alvorecer desta terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. A gente está aí na semana do Pentecostes, depois de 50 dias que Jesus havia ressuscitado, depois de 10 dias que ele já tinha ido aos céus. Ele envia o Espírito Santo conforme ele prometeu. Você pode ler em sua Bíblia textos bíblicos como de Atos, vocês vão receber o Espírito Santo, aquela história sobre estar em Jerusalém, na Judéia e na Samaria e pregar a palavra de Deus guiados pelo Espírito Santo, a história das línguas de fogo que repousaram sobre os discípulos, não só apenas os apóstolos, que eram 12, mas sobre todos os discípulos de Cristo. Isso tudo é lembrado nessa época de Pentecostes, que abre o maior período litúrgico do ano da igreja, que vai se encerrar agora só no Advento, só lá para novembro, dezembro. A gente está, então, iniciando esse período de Pentecostes. Na Igreja Católica se chama de o tempo comum, ou o tempo da igreja, assim é chamado também na minha igreja, Igreja Luterana, o tempo da igreja, representado pela cor vermelha no dia de Pentecostes, por causa do fogo do Espírito Santo, do testemunho, mas dali em diante, nos próximos domingos, no terceiro domingo em diante, na verdade, porque o segundo ainda é o domingo da Santíssima Trindade, por isso é branco ainda. Mas do terceiro domingo em diante vai para as cores verdes, lembrando a expansão, o crescimento da igreja. Então é esse período que a gente começa aí no próximo final de semana, e há uma grande ênfase nas obras do Espírito Santo neste período, nas mensagens da igreja. Então vamos ao nosso novo alvorecer para hoje. Olá, amados em Cristo, a paz de Jesus a todos vocês. Estamos começando o nosso novo alvorecer. Aqui é o pastor Jarbas, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Nova Venécia, no Espírito Santo. Nós somos a congregação Castelo Forte, que fica aqui no bairro Bela Vista. Temos o nosso próximo culto neste domingo, dia 28, às 8 horas da manhã. É dia de Pentecostes, domingo que vem, às 8 horas da manhã, você e sua família são esperados em nosso culto. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Você gosta de despedidas? Provavelmente não. A grande maioria das pessoas não gosta de despedidas e procura evitá-las. No entanto, muitas vezes, elas são necessárias, são até inevitáveis. Os discípulos de Jesus também tiveram que passar por essa experiência nem sempre agradável. A Bíblia nos diz que Jesus veio ao mundo para realizar a obra da salvação, mas após cumprir a sua missão, voltaria para o Pai. Quando o tempo da sua partida estava se aproximando, ele começou a preparar os seus discípulos e disse: Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33. As palavras de Jesus causaram tristeza nos seus discípulos. Afinal, eles não queriam se despedir do seu mestre, a quem tanto amavam e com quem haviam convivido intensamente. No entanto, Jesus os consolou dizendo: Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. João, capítulo 16, versículo 7. A promessa de Jesus se cumpriu, o auxiliador foi enviado. No livro de Atos dos Apóstolos, lemos que, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Esse Consolador, o Espírito Santo prometido por Jesus, trouxe paz ao coração dos discípulos, bem como coragem para testemunharem da mensagem da salvação conquistada por Jesus. E hoje,
O Espírito Santo continua realizando a sua obra, que é glorificar a Cristo, como disse o próprio Jesus em João 16,14. Nosso Salvador Jesus veio e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo continua nos mostrando, por meio da palavra de Jesus, quem é Jesus e o que ele fez por nós para nos dar a salvação que só é conquistada por causa de Jesus. Oremos. Senhor, obrigado por teres cumprido a tua promessa do envio do Espírito Santo. Esteja ele sempre conosco, nos consolando. Em nome de Jesus. Amém. Assim concluímos este nosso novo alvorecer. Sejam sempre muito bem-vindos todos vocês. Fiquem em paz, na paz de Cristo.